Irmãos, nós vamos hoje estudar Gênesis capítulo 36. Abra então a Bíblia em Gênesis 36. Porque nós adotamos o modelo da Lexio Continua. Esse modelo da Lexio Continua envolve a exposição de um livro inteiro. Então nós eventualmente fazemos sermões avulsos sobre outros textos, mas a nossa prática aqui na igreja, já de muitos anos, já há décadas, é essa prática denominada Lexio Continua. Lexio Continua envolve você pegar um livro da Bíblia e começar a ensiná-lo desde o primeiro versículo até terminá-lo. Então nós gastamos anos e anos estudando um livro, vários anos. Às vezes, quando percebemos que os irmãos estão um pouco cansados de um livro, então nós paramos um pouquinho, fazemos uma pausa, estudamos textos avulsos e aí voltamos para o livro que estamos estudando e damos sequência à nossa análise. E estamos estudando Gênesis já há muitos anos, acho que 7 anos ou 8 anos. E estamos hoje começando o capítulo 36. Por causa da nossa visão de exposição bíblica, eu não posso pular o capítulo 36 de Gênesis, ainda que eu morra de vontade de fazer isso. Porque o capítulo 36 de Gênesis fala de genealogias. Eu já preguei em várias genealogias aqui em Gênesis, e é muito difícil pregar em genealogias, porque a impressão que nós temos é que o conteúdo é um conteúdo do qual não sai material, não temos material para a realização, para a composição de um sermão que possa fazer alguma diferença na vida dos irmãos ao longo da semana. E isso envolve uma grande preocupação dos verdadeiros pregadores, que se preocupam mesmo com a palavra de Deus, porque nós sabemos que a nossa tarefa, eu e os demais pregadores aqui da igreja, sabemos que a nossa tarefa é dar aos irmãos alimento. Nós precisamos alimentá-los, esse é um dever nosso diante de Deus. E se isso não acontece, nós nos sentimos extremamente preocupados, frustrados, acreditando que não cumprimos o dever que Deus nos deu. Então isso nos preocupa muito, e essa preocupação, irmãos, é real. Não é apenas conversa de púlpito ou conversa de pastor. É uma preocupação real, porque sabemos, nós temos convicção, certeza absoluta, de que responderemos diante de Deus pelo nosso ministério. Então, os sermões que nós pregamos aqui, eu e os demais pastores, são sermões que estão envolvidos, todos eles, num manto de preocupação intensa em fazer com que, de alguma forma, o que é dito aqui seja útil para a vida espiritual de vocês, para o crescimento de vocês, para o consolo de vocês, para a proteção de vocês e tudo mais. Por isso, essa semana, eu sofri muito, muito mesmo, porque eu estou diante de 43 versículos em que o que predomina aqui são genealogias. E eu tenho que pregar isso aqui. Isso aqui é palavra de Deus. Tanto quanto João 3,16. E eu vou pregar nisso aqui, não tem jeito. Eu vou pregar. Seja feito o que Deus quiser. E vamos então seguir e explicar Gênesis 36. Evidentemente, não haverá necessidade de eu parar em cada versículo, em cada palavrinha, em cada nomezinho, em cada cidade, explicar onde fica a cidade, o que significa aquele nome e tudo mais. Isso não é necessário fazer isso. Mas os irmãos devem pelo menos ter um conhecimento, adquirir um conhecimento básico do que Gênesis 36 ensina e por que esse capítulo está aqui. Vamos então proceder à leitura de Gênesis capítulo 36. Vejam o que diz o texto. Diz assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel.
E a Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú. Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom, são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, e esses seus príncipes, ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon e Oholibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ézer, o príncipe Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Remanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acor. Morreu Baal-Anã, filho de Acor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jatede, o príncipe Oholibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Os irmãos querem que eu leia de novo? Não? Ok. Ok, irmãos. Observando aqui esse texto, existem aqui
eu vou fazer algumas observações em termos de introdução, e depois eu vou dividir esse texto em duas partes. São duas porções naturais, que aqui as divisões são naturais, não são divisões que eu vou criar. São divisões próprias do texto. O próprio texto está dividido em duas partes, uma pequena inicial e uma maior logo em seguida. Então, mas a princípio eu quero trazer aos irmãos algumas lembranças importantes, a título de introdução desse capítulo. Quando o texto fala que Esaú é Edom, é importante que os irmãos se lembrem por que Esaú tinha esse nome, no versículo 1. Estes são os descendentes de Esaú, que é Edom. Para que os irmãos se recordem por que Esaú tinha esse nome, ou esse segundo nome, ele era chamado também de Edom, é preciso que os irmãos voltem às páginas da Bíblia para o capítulo 25, e então os irmãos vão se lembrar por que Esaú recebeu esse nome. Quando nós falamos Esaú e falamos Edom, estamos falando sobre a mesma pessoa. Vejam então o capítulo 25, os irmãos vão se recordar, claro, já faz bastante tempo que estudamos essa passagem, os irmãos têm o sermão disso já exposto, mas vejam o que aconteceu na história de Esaú quando ele era jovem. Diz assim, Gênesis 25, versículos 30 e 31, fala assim, a partir do versículo 29, desculpem. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Qual é a relação de Edom com isso? É que o cozinhado era vermelho, e Edom significa vermelho. Então, Esaú passou a ter esse nome também. Ficou conhecido como o vermelho, por causa desse episódio em que ele quis um pouco do cozinhado vermelho. E foi essa história que desembocou na perda da sua primogenitura, conforme os irmãos já aprenderam em sermões anteriores. É importante também que os irmãos se lembrem que quando Esaú tentou obter a bênção de Isaque, depois que Isaque foi enganado por Jacó, que furtou a bênção da primogenitura, os irmãos devem se recordar de como foi a bênção que Isaque deu a Esaú. E essa bênção está registrada, virando duas vezes a página da Bíblia, você chega no capítulo 27. E os irmãos vão ver que essa bênção, claro, as bênçãos dos patriarcas tinham um caráter fortemente profético, preditivo. E nós percebemos então, nessa bênção, que era uma bênção até mesmo duvidosa, nós olhamos e pensamos, mas isso é uma bênção? Eu prefiro não receber uma bênção assim. Mas essa bênção que nós veremos agora, e vamos recordar agora, era uma bênção que envolvia o surgimento de uma nação. Então, o capítulo 36 não é só uma genealogia. O capítulo 36, em que pese toda a morosidade que envolve a leitura, não é morosidade o termo que eu estou procurando, mas todo o tédio, toda essa natureza entediante da leitura, é mais do que uma mera lista de nomes. Quando nós conjugamos o capítulo 36 e o colocamos junto com o capítulo 27, nós descobrimos que o capítulo 36 é, na realidade, o cumprimento das profecias embutidas na bênção que Isaque deu a Esaú. Vejam, capítulo 27, versículo 39 e 40. Não é uma bênção bonita, mas é uma bênção que envolve o surgimento de uma nação. Então veja o que diz. Diz assim, então lhe respondeu Isaque seu pai. Agora Isaque vai falar com Esaú, que está chorando, desesperado, porque a sua bênção foi roubada. E então Isaque diz qual bênção sobrou para ele. E diz assim, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Veja, é interessante isso, porque nós aprendemos no capítulo 36 que ele foi para a região de Seir, que era uma região extremamente seca. Quando nós falamos sobre esse texto algum tempo atrás, ou alguns anos atrás, não me lembro agora, eu mostrei fotos do local para os irmãos. É uma região seca, árida.
essa profecia se cumpre aqui no capítulo 36. E mais, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Isso não se cumpre agora aqui, mas vai se cumprir no futuro. Não no nosso futuro, mas no futuro dos tempos bíblicos. Nos dias dos reis de Israel, essa servidão de Edom a Israel e a Judá, isso vai acontecer, especialmente nos dias do rei Davi, do rei Salomão. Os edomitas vão servir os descendentes de Jacó. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo de sua cerviz, o que também aconteceu nos tempos dos reis, conforme nós veremos mais adiante. Mas notem, há aqui então, nessa bênção, que é uma bênção pesada, que é uma bênção que tem pouco de positivo, existe a promessa de que Esaú também seria um povo. E isso já tinha sido dito, se os irmãos voltarem para o capítulo 25 mais uma vez, os irmãos verão no versículo 23, 25, 23. Quando Rebeca estava grávida, e os meninos começaram, os gêmeos, Esaú e Jacó, começaram a brigar dentro do seu ventre. Ela disse: eu não aguento mais essa briga aqui dentro de mim. Eu não aguento mais essas duas crianças judiando de mim nessa briga aqui dentro. Eram gêmeos lutando lá dentro. Ela disse: eu prefiro morrer. Eu não sei como que é a experiência de mulheres que têm filhos gêmeos. Mas briga de filho fora da barriga já tira a paz de qualquer um. Agora imaginem duas crianças quebrando o pau dentro da barriga da mulher. Ela disse: eu prefiro morrer, eu não aguento mais. Eu não suporto mais isso. E então, ela consulta o Senhor, e é dito no versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. Vejam, o forte conteúdo profético desse oráculo. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho, Esaú, servirá ao mais moço. Então, o que nós temos no capítulo 36 é o cumprimento dessas coisas. Realmente nós encontramos no capítulo 36 a formação dessa nação. Esaú pega suas esposas e vai para Seir, para a região onde hoje é o sul da Jordânia. Ele vai para lá, para além do Jordão, próximo de Israel, é verdade, mas para os lados da Jordânia. E ele habita ali. E o capítulo 36 mostra que esse povo vai crescendo, 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 e reis e príncipes saem desse povo. O que nós vemos então no capítulo 36 é algo que não nos deixa esquecer uma lição importante em Gênesis, que, como eu disse na semana passada, não para de tocar. É aquela nota que eu disse na semana passada, que não para de tocar em Gênesis. E que nota é essa? A promessa está caminhando. A promessa está caminhando. As promessas de Deus feitas a Abraão estão se cumprindo. Se os irmãos olharem o capítulo 17, lá atrás, nós falamos sobre isso há uns 20 anos mais ou menos, capítulo 17. Quando os irmãos olham para o capítulo 17, lá no comecinho, quando eu nem tinha barba branca ainda quando nós estudamos esse texto. Vejam o que diz o capítulo 17, versículos 4 e 5. Observem com atenção. 17, 4 e 5. Quanto a mim, Deus falando a Abraão: será contigo a minha aliança. Abraão aqui é o avô de Esaú e Jacó. E Deus diz a Abraão: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de uma nação só? Só da nação de Israel? Não. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então vejam, irmãos, agora olhando para o capítulo 36, vejam agora quantas profecias foram enunciadas antes, fazendo com que o capítulo 36 seja o cumprimento delas, para que nós não nos esqueçamos. Deus cumpre suas promessas. Gerações podem se passar, décadas, séculos. O que Deus prometeu, Ele fará. Se Ele disse: Esaú será uma grande nação,
Isso vai se cumprir, e de fato se cumpre aqui, no capítulo 36. Então, o que há no capítulo 36 não é somente uma lista de nomes, para que nós possamos fazer consultas históricas, tentando desvendar o movimento dos povos e as suas formações. Não é muito mais do que isso. O que temos no capítulo 36 é um testemunho real, histórico, de que Deus faz o que promete. E é aí que existe a beleza do capítulo 36. Quando eu li o capítulo 36, ninguém achou bonito. Acharam feio. Ninguém quer fazer devocional no capítulo 36 amanhã. Ninguém amanhã vai fazer devocional no capítulo 36. Ninguém vai querer fazer isso. Todos vão procurar o Salmo 23, correndo, né, para fazer devocional. Porque não viram nada de inspirador nesse texto. Mas quando nós diluímos o texto no todo do livro, então aprendemos. Não, existe sim uma lição maravilhosa aqui. Deus realiza, Deus concretiza suas promessas no tempo e no espaço. Isso é importante para eu saber. Por quê? Porque há promessas feitas para mim. E se esse é o mesmo Deus que me fez promessas, eu sei que um dia Ele vai cumprir as promessas que fez para mim também. Ele me prometeu um novo céu e uma nova terra. Ele me prometeu uma vida eterna. Ele me prometeu um outro corpo, revestido de incorruptibilidade. Ele prometeu uma santificação absoluta, viver na presença dEle pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Ele me prometeu isso. E se Ele me prometeu isso, esse mesmo Deus que cumpre suas promessas, Ele o fará. E com isso eu caminho para a segunda-feira. E com isso eu enfrento a semana. Porque eu sei que todas essas coisas que circundam a minha vida e que me incomodam, eu sei que todas elas não são o final de tudo. Não são o propósito final de tudo. Eu sei que tudo isso é apenas temporário, passageiro, ficará para trás. E a minha vida, o alvo da minha vida, não se constitui nessas coisas, ou nas coisas que eu possa conquistar por meio delas. Mas vai muito além disso. O alvo da minha vida é desfrutar um dia de promessas que meu Deus fez. E o Deus que fez essas promessas não falha. E eu sei que Ele não falha. Inclusive, por causa do capítulo 36. Muito bem. Olhando para o capítulo, você vai encontrar o versículo 1 e o versículo 9. E aí estão as divisões. A primeira divisão vai do versículo 1 até o 8. E a segunda divisão começa no versículo 9 e vai até o versículo 43. Uma grande divisão. Quem está anotando, vai dividir desse jeito. Primeira divisão, versículos 1 a 8. Segunda divisão, versículos 9 ao 43. Como vamos chamar essas divisões? Vamos chamar de sessões Toledote. E quem lembra o que é Toledote, vai ganhar um café de graça quando o culto terminar, lá no salão de cultos. O que é Toledote? Toledote, quem lembra o que é Toledote? Toledote, como nós já estudamos, é um substantivo hebraico feminino plural. Então são as Toledote. Nunca diga Toledotes com S no final. Toledote já é plural. As sessões Toledote. O livro de Gênesis todinho é dividido em sessões Toledote. E o que significa esse substantivo feminino plural? Toledote pode significar descendentes, sucessores, gerações, origens. E o livro de Gênesis é dividido assim. O livro de Gênesis diz assim: estas são as gerações de... E aí começa uma sessão Toledote. Isso já começou em Gênesis 2:4. Estas são as gerações do céu e da terra. As Toledote do céu e da terra. E começa mostrando as origens dos céus e da terra. Os irmãos devem observar, por exemplo, as Toledote de Isaac. As gerações, ou seja, a história dos descendentes. Quando fala as gerações, significa a história dos descendentes de Isaac. As Toledote de Isaac. A história dos descendentes de Isaac. As Toledote de Isaac começaram no capítulo 25, versículo 19.
Vejam, 25:19. As Toledot de Isaac, 25:19. São estas, diz aqui, são estas as Toledot de Isaac. E aí prosseguem as Toledot de Isaac até o capítulo 35, 29, quando Isaac morre. Velho e farto de dias expirou Isaac e morreu. Acabou aqui a história de Isaac e dos seus descendentes. Agora, nós nos deparamos então com o capítulo 36, versículo 1, que diz: são estes os descendentes de Esaú, ou seja, estas são as Toledot de Esaú, a história dos descendentes, as gerações de Esaú. E quando chegamos no 9, repete, ou seja, Esaú é o único personagem de Gênesis que tem duas Toledot, é o único. Quando os irmãos viram a página e chegam no capítulo 37, os irmãos vêm no capítulo 37, versículo 2. Olha o que diz, 37:2. Esta é a história, está aí, né? Estas são as Toledot de Jacó. E as Toledot de Jacó vão até o capítulo 50, versículo 26. Estas são as histórias da descendência de Jacó. E aí ele conta a história de José e dos demais patriarcas. Então é assim que o livro é estruturado, por meio de Toledot, por meio do registro acerca das gerações, das origens, dos descendentes. E nós temos então no capítulo 36, duas Toledot de Esaú, que é Edom, e uma curtinha e outra mais longa. Vamos então caminhar olhando para as duas Toledot. Vamos falar sobre a primeira Toledot. A primeira Toledot está aí, e essa primeira Toledot, dos versículos 1 a 8, para quem está fazendo a divisão, ponto 1, a primeira Toledot de Edom, versículos 1 a 8. Ponto 2, a segunda Toledot de Edom, que vai aí dos versículos 9 a 43. Vamos então observar a primeira Toledot. A primeira Toledot de Edom. Essa primeira Toledot, essa primeira seção Toledot, fala sobre a família dele e a terra. E eu não vou ficar explicando cada detalhezinho, porque senão eu vou ter que ficar repetindo. Olha, sobre esse personagem não temos informação nenhuma, sobre esse outro personagem não temos informação nenhuma, então não vou fazer isso. Até porque temos muito texto pela frente, e não dá para falar sobre tudo dessa forma. Mas os irmãos devem observar algumas coisas interessantes na primeira Toledot de Edom. A primeira Toledot de Edom, o que chama atenção, em primeiro lugar, são os nomes das suas esposas. Vejam no versículo 2 e no versículo 3. Diz assim: Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. São 3 mulheres que ele tomou como esposa. Quando você compara esses nomes com os nomes das suas esposas, em capítulos anteriores, você percebe algumas diferenças. O que indica que talvez essas mulheres tivessem mais do que um nome, assim como Esaú era chamado também de Edom, pode ser que suas mulheres também tivessem outros nomes, ou talvez além dessas 3, ele tivesse outras mulheres também. Vejam 26:34. 26:34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite. Essa não aparece na Toledot. Talvez tenha morrido, não sei. Ele casou com 40 anos. Há esperança para vocês, viu, jovens? Esaú casou com 40. Então não desista, siga em frente. Note, ele tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. Essas 2 mulheres que ele tomou dentre as filhas de Canaã, os irmãos sabem a história. Vejam o que diz o versículo seguinte, 35. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Ou seja, foram 2 noras que transformaram a vida de Isaque e Rebeca no inferno. Alguém passa por isso aqui? Levanta a mão? Não? Não levante a mão, não. Ok? Senão você arruma problema em casa.
Mas o que nós vemos aqui é um problema familiar sério, porque as noras de Isaac e Rebeca eram mulheres de Canaã, essas duas, Judite e Basemate, e eram pessoas difíceis, insuportáveis. E isso serviu de desculpa para que Rebeca dissesse a Isaac: olha, eu não quero mais ter noras dentre essas mulheres, eu prefiro morrer. Ela disse, toda dramática, ela fez um drama: eu vou morrer, eu prefiro a morte. E então Isaac mandou Jacó para Harã, para encontrar uma esposa dentre os seus familiares. Mas essas mulheres foram o pivô disso, ou pelo menos serviram de desculpa para dar andamento à história de Jacó. E aparece mais variação nas esposas no capítulo 28, 9. Veja o 28, 9. Mais uma esposa aparecendo aí, dentro da família, inclusive, descendentes de Abraão. No 28, 9. 28, 9 diz: foi Esaú à casa de Ismael. Ismael era irmão mais velho de Isaque, então ele era tio de Esaú. E as filhas de Ismael eram primas de Esaú. Ele foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou também por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Então existe aí uma variação. Os comentaristas têm dificuldades de lidar com isso e sugerem algumas respostas. Mas o que é importante observar é que essas mulheres todas que Esaú tem, essas mulheres são as mulheres por meio das quais a nação de Esaú, a nação chamada Edom, vai crescer. Então, em que pese todas as dificuldades que isso traz na própria história de Isaac e Rebeca, o fato é que Deus, por meio dessas mulheres, está fazendo a sua promessa se cumprir. Deus realiza os seus planos apesar das dificuldades e dos problemas que cercam as pessoas. Ele faz a história caminhar. E essas mulheres, e sabemos, aprendemos, vimos nos capítulos anteriores, eram mulheres difíceis, pagãs, ruins, pessoas problemáticas, de difícil relacionamento, mas Deus usa essas pessoas. Deus não usa só os santos, Deus não usa só os bonzinhos, Deus não usa só os consagrados, Deus usa qualquer pessoa para realizar os seus ideais e os seus planos. E Ele faz isso com essas mulheres aqui. E é importante observar isso então, essas mulheres todas, nesse ambiente poligâmico, que não é o ideal, conforme aprendemos depois, essas mulheres pagãs, perversas, pelo menos duas delas sabemos, Deus usa tudo isso para fazer esse seu plano caminhar. Isso é uma lição importante para nós. A maldade humana, a inadequação humana à vontade de Deus não barra os seus propósitos. É uma lição teológica importantíssima essa. A minha maldade não entrava, não barra a caminhada dos propósitos de Deus. Deus até usa a minha maldade, Deus até usa personagens indesejáveis para fazer com que o seu plano se realize. Ele quer fazer de Esaú uma grande nação, e ele usa essas mulheres para isso. Agora vejam, outro fator importante no capítulo 36, é o versículo 6, diz assim: levou Esaú suas mulheres, e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e o seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Nós aprendemos que, na verdade, Esaú já tinha alguma residência nesse território para onde ele foi. Por que sabemos disso? Como sabemos que ele já tinha alguma propriedade, alguma residência, talvez não fixa, mas ele tinha uma residência na região para onde ele foi, para Seir. E nós vemos isso porque, nós sabemos disso porque no capítulo 32 isso é dito. Veja o capítulo 32, versículo 3, que já estudamos. Diz assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Quando Jacó estava chegando, voltando de Padã Arã, ele mandou mensageiros a Esaú. E vejam onde Esaú morava. Esaú, seu irmão, a terra de Seir.
ele já morava lá, ele tinha alguma coisa lá. Não era uma residência definitiva, mas ele já tinha uma casa lá. Território de Edom, como ficou conhecido mais tarde. O território para onde ele se mudou definitivamente. Agora ele está se mudando para lá definitivamente. Mas nesse tempo, quando Jacó estava voltando de Padã Arã, depois do seu exílio, do seu alto exílio, ele encontra com seu irmão que vem de Seir. E ele vem e informa seu irmão, no capítulo 33, versículo 9, ele informa seu irmão acerca das suas condições financeiras, acerca do seu patrimônio. Jacó manda muitos presentes para ele. Bois, ovelhas, camelos, jumentos. E veja o que ele diz no capítulo 33, versículo 9. Diz assim: então disse Esaú, quando ele se encontrou com Jacó novamente: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Ele está dizendo: eu sou rico, eu não preciso desses presentes. Eu sou rico, ele diz. Quando então nós voltamos para o capítulo 36 e olhamos essa lista, nós temos aqui essa confirmação da sua riqueza. Ele pegou toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, e levou embora para Seir. A explicação dada para isso está no versículo 7. Por que ele foi embora para Seir? A explicação está aqui. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. Os dois ficaram ricos demais. Jacó e Esaú enriqueceram muito. Não tinha espaço para tanto boi. Não tinha espaço para tantas ovelhas. Não tinha espaço para tantos camelos e jumentos. Não tinha espaço. Os pastos não davam conta disso. E, então, por causa disso, Esaú decidiu voluntariamente ir embora. O texto diz: e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Não havia como aquela terra suportar tantos animais, porque os dois enriqueceram muito. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Ele fez isso voluntariamente. Ele decidiu fazer o seguinte: olha, Jacó, Canaã fica para você. Eu vou para Seir. Mas Seir nem tem pasto. Seir é seco. Eu vou. Talvez eu tenha que adaptar minha vida, meus investimentos, o modo como eu lido com o meu patrimônio, readaptar minha vida toda, mas eu vou embora, Canaã fica para você. E aqui nesse ponto, queridos, eu quero destacar algo que eu não sei se os irmãos vão gostar. Não sei. Hoje eu estou chato, não estou? De manhã, quem veio de manhã, viu que eu falei algumas coisas que não foram muito agradáveis, né? Falei algumas coisas que eu sei que os irmãos ficaram muito contentes. Agora todo mundo vai querer ouvir a gravação do domingo de manhã, que receberam do pastor Thomas. Mas estou chato hoje, estou mal-humorado talvez, não sei, pode ser, não sei. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui, com base nesses últimos versículos, 6, 7, 8, da primeira Toledot de Edom, de Saul, eu quero mostrar para os irmãos uma realidade que tem por propósito trazer os irmãos para a terra, a fim de que coloquem os pés no chão. Porque nós que somos crentes, nós não podemos viver em ilusões, num mundo caído e amaldiçoado pelo pecado. Nós não podemos. Existem muitas esperanças vagas, vazias, mensagens otimistas por aí afora, mas quando nós somos instruídos pela palavra de Deus, ela não nos engana. A palavra de Deus faz sugestões, enquanto vamos lendo essa palavra e aprendendo como é a vida real aqui neste mundo, como as coisas funcionam dentro do plano de Deus neste mundo, nós deixamos essas ilusões e bobagens de lado e passamos a viver a realidade triste
que muitas vezes esse mundo nos faz encarar. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que nós temos aqui, nesses versículos 6, 7 e 8, que encerram, que põem termo à primeira Toledote de Esaú, eu quero dizer que Esaú reconheceu que Canaã era de Jacó. Ponto final. Ele reconheceu. E não havia nada que poderia mudar isso. Ele pode ter, durante algum tempo, vivido inconformado, porque a herança de Canaã deveria caber a ele. Ele pode ter vivido um tempo irritado, na expectativa de que desfrutaria da herança de Canaã, que a princípio era dele. Mas chegou um momento na vida dele que ele entendeu. Não adianta, não adianta. Eu tenho que aceitar a realidade de que Deus não vai dar Canaã para mim. Deus já deu Canaã para Jacó. E eu não posso insistir mais nisso. Eu não posso seguir batendo nessa tecla, insistindo nisso e querendo ficar aqui. Eu tenho que aceitar a realidade. A história pregressa já me ensinou que esse desejo meu, pelo qual eu chorei diante do meu pai cego, esse desejo meu que me fez até jurar matar meu irmão, esse desejo meu tem que ser definitivamente sepultado. Eu tenho que virar as costas para esse sonho. Eu tenho que virar as costas para esse sonho. E seguir o meu caminho. Deixando de uma vez por todas tudo isso para trás. Eu escrevi um textinho aqui, porque isso é um pouquinho delicado, e eu quis ser muito cuidadoso ao dizer isso aos irmãos. Por isso escrevi, e eu vou ler para os irmãos o textinho que eu escrevi. Eu espero com isso não deixá-los desanimados, mas fazer com que os irmãos, à luz da realidade bíblica, encarem a vida de uma forma realista, da forma como Deus trabalha na nossa vida. E o textinho é assim. Esaú reconheceu que Canaã era de Jacó e não havia nada no universo que pudesse mudar isso. Ele aceitou então a vontade de Deus e foi embora, reconhecendo com brandura que não podia lutar contra o que Deus havia decidido e feito. Algumas vezes, com o passar do tempo, temos que reconhecer que o que gostaríamos que fosse realidade, jamais vai se concretizar. Desculpe, irmãos. Mas é isso. Com o passar do tempo, muitas vezes, temos que reconhecer que o que gostaríamos que fosse realidade, jamais vai se concretizar. Já deu para perceber que eu não sou um pregador coach. Temos que aceitar que Deus não quis conceder algo que anelávamos e colocar um ponto final nos nossos anseios, seguindo em frente com a nossa vida, desfrutando de outras bênçãos de Deus, como fez Esaú. Esaú levou os seus bens e desfrutou de outras bênçãos de Deus, mas esqueceu Canaã. Temos que aprender que a experiência neste mundo traz frustrações que podem ser permanentes. Nunca desista. Não sei. Não sei. Deus tem que nos dar sabedoria. Em muitos casos. Temos que aprender que a experiência neste mundo traz frustrações que podem ser permanentes. Há de fato coisas que nos deixam frustrados e que nunca vão mudar. Simplesmente porque Deus não quer que mudem. É isso. É o que a Bíblia mostra. É o que a história dos patriarcas mostra. Há anelos, há anseios que nunca vão se concretizar. E mudanças que esperamos que nunca vão acontecer. E ponto final. Esse mundo é um mundo caído.
amaldiçoado pelo pecado, e como pecadores vivemos aqui. E não podemos esperar que todas as nossas expectativas se cumpram neste mundo. É um mundo caído, marcado pelo pecado. E é natural que as frustrações venham. Tem que ter maturidade. Nós não podemos ser crianças que com qualquer frustração saímos chorando e ficamos doentes. Não. Temos que amadurecer e aprender. Nós vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado. Se algo que eu anelo intensamente, de todo o meu coração, anos e anos, não se concretizar, eu não tenho que ficar doente, desesperado e louco. Não. Eu tenho que aprender que isso faz parte do drama humano, próprio de uma humanidade caída. Eu tenho que amadurecer. Eu tenho que crescer na compreensão dessas coisas. Esaú finalmente compreendeu isso. Compreendeu que jamais herdaria Canaã e foi embora definitivamente para Seir. Só existe uma situação angustiosa e pesada sobre a qual nunca podemos perder a esperança. Uma só. E isso se refere à conversão de alguém que amamos. Aí é diferente. Se nós queremos que alguém conheça a nossa paz, conheça o Evangelho, conheça a salvação, disso eu nunca posso desistir, essa esperança eu nunca posso deixar de ter. Com efeito, o ladrão na cruz mostra que até o último instante Deus pode transformar um pecador perdido num herdeiro do reino. Até na hora da morte Ele pode fazer isso. Por isso, nunca devemos desistir de orar pela salvação de um querido nosso e de esperar que Deus lhe abra os olhos para que ele, enfim, busque o perdão de Cristo. Até o final, enquanto vivermos, enquanto a pessoa viver, buscaremos isso, oraremos por isso, anelaremos por isso. Porém, sobre outras expectativas e anseios, é preciso saber que talvez um dia tenhamos que aceitar que nunca vão se concretizar e então seguir para Seir, deixando o anelo por Canaã para trás. A história de Esaú, assim como toda a Bíblia, não nos deixa viver num mundo de sonhos e ilusões. Essa história mostra que na vida aqui, algumas vezes é preciso perceber que certos desejos não vão se cumprir. E então, como fez Esaú, deixar para trás o que tanto queríamos e tomar tranquilamente e em paz o rumo de outra terra. Que Deus, ao longo da vida, nos dê sabedoria para detectar o momento de agir assim. Essa é a realidade da experiência neste mundo. Deus tem que nos dar sabedoria para eu descobrir o momento certo de dizer não. Eu tenho que descansar e parar. Esse desejo, esse anelo, esse sonho nunca vai se realizar. Eu devo seguir noutra direção. Todos aqui têm anseios, têm sonhos, têm ideais, têm objetivos que acalentam há anos e anos e anos. E talvez estejam perseguindo isso. Isso é certo. Isso é certo. Vamos seguir em frente perseguindo isso. Mas nós devemos saber que haverá um momento, um ponto na vida, em que o Senhor, diante das nossas súplicas, há de nos dar sabedoria para entender. O Senhor não quer me dar isso. Eu não vou ter isso. E eu não posso mais viver desesperado buscando essas coisas. Eu preciso aceitar a sua vontade e seguir a minha vida noutra direção, como fez Esaú. É triste? É. Será que eu tenho sonhos que nunca vão se concretizar? Será que eu tenho? Tenho. Mas é necessário que chegue um ponto na minha vida em que eu reconheça isso. Marcos, isso nunca vai acontecer. Desista disso. E siga em frente à sua vida com serenidade e brandura, sabendo que há outras bênçãos que Deus te deu. E olhe para elas e viva a vida da melhor forma que você puder, obedecendo ao seu Senhor. Quando eu era jovenzinho, eu queria ser mais alto e menos orelhudo. Quando eu era criança. Meu sonho. Eu queria ser mais alto e menos orelhudo. Eu era orelhudo e baixinho. Então, claro que eu sofria bullying na escola.
Tinha apelidos, não vou falar, claro, porque senão vocês não vão me dar sossego nunca mais na vida. E vão fazer eu lembrar de momentos horríveis na minha vida. Mas eu sofria bullying na escola, porque era baixinho e orelhudo. Eu tinha algumas habilidades que ninguém tinha, eu era muito veloz. E isso fazia com que eu superasse as crianças, todas as crianças, na minha velocidade. Eu corria como uma lebre, era muito veloz. Ninguém conseguia me alcançar nas minhas corridas. Então isso compensava um pouquinho, mas por outro lado, eu tinha esse sentimento de frustração, que era baixinho e orelhudo. Já imaginaram que coisa horrível? Baixinho e orelhudo. E eu fiz de tudo para a minha orelha diminuir. Não tem o que fazer, né? Só assim, no barbeiro, precisava brincar depois, né? Só chegar no barbeiro e falar, barba, cabelo e orelha. Não tinha como fazer isso. E tomava remédios para crescer. Remédios para crescer e ficar mais alto. Mas muito cedo chegou na vida a consciência de que, Marcos, você nunca vai deixar de ser orelhudo e baixinho. Deixa o cabelo crescer e cobre um pouquinho. E se sair uma moda aí de homem usar salto alto, você compra um sapato. Mas aceite a realidade de que você sempre será, pelo resto da sua vida, orelhudo e baixinho. É assim que vai ser. Olhe para outras coisas na sua vida, dedique-se a outras coisas. Eu te dei outras coisas que outros não têm, eu lhe dei. Olhe para isso e siga a sua vida, desfrutando das bênçãos que eu te dei, porque isso eu não vou te dar. A sua orelha vai continuar assim. E você vai continuar sendo um anão subnutrido. Não vai ter jeito. E nós aqui, queridos, todos nós, temos que entender que é assim o mundo aqui. É assim a vida aqui. Há um momento em que temos que desistir, sim. A ideia de que não desista nunca é bobagem. Há um momento, sim, em que devemos reconhecer. Deus não quer isso para mim. Vou seguir noutra direção. E assim lidaremos melhor com as nossas frustrações. Queridos, a segunda toledote é uma toledote maior. Vejam o que aparece nessa toledote. Ela começa no versículo 9 e vai até o versículo 43. É assim. Ela é imensa, porque ela envolve muitas coisas aqui. Ela fala, inclusive, sobre os descendentes de Seir, nos versículos 20 a 30, que é um outro homem, um outro personagem, que habitava a terra de Edom antes de Esaú chegar nessa terra. E, por isso, essa toledote é maior. Agora, notem, o objetivo dessa toledote, se a primeira era mostrar a família imediata de Esaú na terra, essa segunda toledote mostra como os descendentes de Esaú se tornaram reis. E a nação se tornou forte. Esse é o objetivo da segunda toledote. Quando nós olhamos os versículos 20 a 30, que os irmãos veem aí, os irmãos podem perceber, os versículos 20 a 30 falam dos descendentes de Seir. Por que os descendentes de Seir estão aqui? Seir era o pai dos Oreus. Os Oreus recebem esse nome, Oreus, porque isso significa habitantes das cavernas. Os Oreus eram habitantes das cavernas. E era um povo forte. Quando nós lemos os versículos 20 a 30, nós aprendemos que era um povo muito forte. Que tinha príncipes. Que tinha príncipes tribais, regionais. E o objetivo do quadro dos Oreus ser pintado com cores tão fortes, mostrando a grandeza desse povo, é mostrar que Esaú foi ainda mais forte. Eles eram fortíssimos, os descendentes de Seir. Eram reis, eram príncipes, era um povo forte, bem estabelecido. Mas Esaú foi ainda maior, por causa das promessas de Deus. E como nós sabemos que esse texto mostra que Esaú foi maior? Porque nós não temos a informação aqui, mas os leitores antigos sabiam dessa informação. Os descendentes de Esaú, como eu disse, invadiram essa terra de Seir. E subjugaram esses reis poderosos. Tomaram a terra deles. O texto aqui não explica isso, não fala disso. Mas se os irmãos olharem Deuteronômio 2, os irmãos verão o que aconteceu.
Aqui só temos a genealogia só, e a menção desses reis todos e seus descendentes, e essas dinastias todas. Mas em Deuteronômio 2 nós aprendemos o que aconteceu, reforçando a ideia de que o povo que saiu de Esaú era realmente um povo muito forte. Eles não venceram qualquer um. Eles venceram uma grande nação que habitava ali, descendentes de Seir. Veja o que diz 2,12 em Deuteronômio. 2,12. Fala assim, Deuteronômio 2,12. Diz assim, os horeus também habitaram outrora em Seir, a terra para onde Esaú foi. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram. Vejam a força militar desses homens. E continua, e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Ou seja, Deus está abençoando também as invasões de Edom. Deus está cumprindo as suas promessas em relação a Edom também, fazendo dele um grande povo, e expulsando povos da frente dele, como expulsaria mais tarde os cananeus diante de Israel, sob a liderança de Josué. É esse o objetivo de Seir aparecer aqui, sendo descrito com essas cores tão vivas, de reis, de príncipes, mostrando, olha, mesmo sendo fortes, Edom, Esaú, com seus descendentes, desapossaram esses homens daquela terra. O versículo 22 diz a mesma coisa, 22. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. E que eles eram um povo bem fixado e rico, nós percebemos nos versículos 24 e 25 de Gênesis 36. Veja Gênesis 36, 24 e 25. Veja o que diz, olhem a descrição do que acontece aqui. São estes os filhos de Zibeão, eram todos horeus, que foram expulsos da terra, Aiá e Aná. Olhem o que aconteceu com esse Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto. Ou seja, era um povo bem fixado. E sendo bem fixado ali, era um povo que explorava a terra. Fortemente fixado ali. E explorando a terra, encontraram fontes de água quente ali. Um grande achado. E mais, olha quando ele fez isso. Quando ele achou essas fontes? Quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Jumento, naquela época, eram animais caríssimos. Eram animais que as pessoas ricas tinham. Jumento, não era qualquer um que tinha um jumento. Hoje, jumento ninguém nem quer de graça. Mas naquela época, não. Naquela época, ter um jumento ou ter jumentos era ter grandes possessões. Então, o que o texto aqui está mostrando é que era um povo forte, bem estabelecido, ao ponto de explorar a terra, fazer descobertas na terra, e era um povo rico. E Esaú chega com seu povo e destrói todos eles. E os tira de lá. E se fixa na terra. Então tudo isso é lindo. É maravilhoso ver Deus abençoando esse povo, dando vitórias a esse povo, cumprindo promessas. Esse povo, os descendentes de Esaú, estão se tornando uma grande nação conforme as promessas. E estão desalojando seus inimigos, como Israel vai fazer mais tarde. Mas há também aqui algumas notinhas negativas. Onde elas estão? Elas estão no versículo 35. Veja o versículo 35, que diz assim: morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Onde está o ponto negativo aqui? Muito simples. Vejam aí, morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade. Quem é Hadade? É um deus. Hadade é o deus dos impostos e das taxas. Não é. Não é não. Não é. Fake news. Informação falsa. Hadade era o deus do trovão.
Por que alguém colocaria no seu filho o nome de Haddad, o Deus do trovão? Você colocaria na sua filha o nome de Iemanjá? Você faria isso? Você colocaria no seu filho o nome de Zé Pilintra? É claro que não, nós somos crentes. Eu não vou colocar o nome no meu filho de um Deus pagão. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que os edomitas, de acordo com esses nomes, eles estão mostrando que estão abraçando os deuses daqueles povos. Eles estão se afastando do Deus de seu pai Isaque. Estão se afastando do Deus que o próprio Esaú conheceu. As gerações estão passando e eles estão se corrompendo, abandonando o seu Deus. Vejam o que diz também o versículo 38. Vejam, aqui é mais fácil. 38. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã. Sabem quem é Baal, não sabem? Deus pagão. Você colocaria o nome da sua filha de Aparecida? É claro que não, somos crentes. Mas eles colocam esses nomes dos seus filhos, mostrando que há um desvio religioso em Edom. E isso deve nos alertar. Isso significa que mesmo um povo, mesmo uma linhagem, sendo abençoada por Deus, recebendo dádivas maravilhosas do Senhor e vitórias dele, isso não é uma vacina contra a apostasia das gerações futuras. Senhor, guarda os nossos filhos. Senhor, guarda os nossos netos. Senhor, guarda as gerações vindouras. Ajuda-nos, Senhor. Estende o seu braço sobre nós, porque nós nem sempre poderemos exercer sobre eles uma influência direta. Mas guarda os nossos descendentes da influência maléfica do mundo ao redor. Porque olhando para essas coisas, olhando para o capítulo 36 de Gênesis, eu aprendo que as gerações podem aos poucos, dependendo do ambiente em que estão, podem ao pouco se contaminar e começar a adorar outros deuses e se envolver com desvios doutrinários terríveis e falsas religiões e até descrenças horríveis. Guarda os nossos netos, guarda os nossos bisnetos, guarda as gerações vindouras, ajuda-nos para que nós lancemos sobre os nossos filhos raízes tão profundas de fé, que eles possam transmitir aos nossos netos e bisnetos e assim por diante, para que a nossa fé perpasse gerações, de modo que os nossos descendentes não sejam contaminados por essas mentiras todas, que nos cercam o tempo todo. Em 2 Crônicas 25, 20, nós vemos um rei de Judá sendo avaliado pelo cronista. Vejam o segundo livro dos Crônicas, capítulo 25. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 25. Versículo 20, segundo Crônicas 25, 20. Diz assim: Mas Amazias não quis atendê-lo. Eu não tenho tempo de explicar agora o contexto aqui, mas Amazias não quis ouvir o conselho de um rei que ele provocou em Israel, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos de seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Os edomitas não tinham somente Haddad, Baal, eles tinham outros deuses. Eles abandonaram os deuses dos seus ancestrais, de Abraão, de Isaac, e se envolveram com os deuses daqueles povos ao redor. Ainda assim, é maravilhoso ver no capítulo 36 aquele facho de luzinha, de esperança e de beleza que eu não me canso de mencionar nas pregações de Gênesis. Por quê? Porque existe, por exemplo, no versículo 11, existe a menção de um lugar interessante.
Os filhos de Elifaz são Temã. Esses nomes todos passaram a designar terras, a terra de Temã. E os irmãos se lembram de algum temanita na Bíblia? Lembram? Não? A Bíblia fala que um dos amigos de Jó, que era temente a Javé, era um temanita. Em Jó, no capítulo 2, versículo 11, e mantenha a Bíblia aí no comecinho do livro de Jó. O texto diz em 2:11, ouvindo os 3 amigos de Jó que este mal lhe sobreviera, chegaram cada um de seu lugar. Elifaz, o temanita. E nós vemos pelas palavras de Elifaz que ele é um homem preocupado, ainda que de forma errada, uma visão errada do modo como Deus administra a sua graça, mas ele fala sobre o Deus verdadeiro, ainda que fosse de Temã, ainda que fosse das regiões de Edom. E vai além, voltem para Gênesis, mantenha o dedo aí, mantenha a sua mão, o dedo aí em Jó, e vejam o que diz o versículo 28, diz assim: são estes os filhos de Dizã. Quais são os filhos de Dizã? Uz e Arã. Lembrem-se, esses nomes se tornaram territórios, nomes de territórios. Quem morava em Uz? Quem morava em Uz? Vejam Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo no meio de todo aquele desvio e apostasia, entre os edomitas existiram pessoas tementes a Deus. Isso vai ficar mais bonito ainda. Isso vai ficar muito mais bonito. Muito mais bonito. Mas não dá tempo de falar hoje. Vocês querem que eu continue falando de Gênesis 36? Quem diria, hein? Quem diria? Vai ficar muito mais bonito isso. Mas hoje não. Hoje não dá. O que eu quero dizer hoje, para encerrar essa parte, é que esse vislumbre que nós temos em Gênesis 36 de Deus buscando homens dentre os edomitas, homens como Elifaz, homens como Jó, que se tornaram homens tementes a Deus no meio de um povo que se desviou. Isso mostra algo maravilhoso da parte de Deus. Mostra que Ele salva pessoas de todas as etnias, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. O livro do Apocalipse, eu termino aqui, o livro do Apocalipse diz assim no capítulo 5. Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Fala aqui sobre uma visão celestial de 24 anciãos, talvez sejam anjos, cantando no céu. E vejam que eles cantam, vejam o que eles dizem. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Está falando sobre o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, inclusive os edomitas, toda língua, todo povo e toda nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse hino escatológico presente aqui é um hino que mostra que Deus, na sua soberania, estende a sua graça e salva homens de todas as etnias, mesmo entre as etnias mais afundadas na apostasia, no mal e na mentira. Ele faz com que a luz da sua graça alcance esses homens, conhecendo, fazendo com que eles conheçam o Evangelho
e o salva. De modo que no tempo final, no dia eterno, nós teremos ali, desfrutando conosco da glória celeste, do novo céu e da nova terra, homens de todas as tribos, raças, línguas e nações. Isso está fora de discussão. Ele escolheu, ele salvará homens de todas as etnias. A pergunta que fica é: vocês estão entre esses homens? Essa é a pergunta que deve nos incomodar. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu pertenço a uma etnia perversa, de homens maus. Eu pertenço a uma raça, a uma cultura. Eu sou descendente de um povo extremamente incrédulo e mau. Ok. Sabemos por essa lição que Deus salva pessoas de todas as etnias, não importa qual seja a sua etnia, Ele salva pessoas de todas elas. A pergunta é: eu faço parte desses homens, salvos dentre todas as nações, povos, tribos e línguas? Sim ou não? Se a resposta for eu, não. Eu ainda sou incrédulo, eu ainda sou alguém que não tem a salvação que há em Jesus. Eu não tenho isso na minha vida. Eu não tive ainda a experiência de ser perdoado pelo Senhor e lavado pelo seu sangue. Isso não aconteceu comigo. Se essa é a resposta, então vem o convite deste púlpito. Vem o convite deste pastor, que é um mero instrumento do Senhor para falar ao seu coração, se assim o Espírito Santo quiser. E o convite é o seguinte: se aproxime do Senhor e diga isso a Ele: Senhor, eu sou de um povo mau. Eu sou de uma geração como a geração dos edomitas. Meus ancestrais talvez até tenham temido ao Senhor, mas abandonaram isso há muito tempo. E eu estou entre eles. Mas eu aprendi na sua palavra que o Senhor salva homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. E eu quero pedir que esse benefício seja estendido a mim. Eu suplico, salva-me, Senhor. Lava-me com seu sangue. Purifica-me dos meus pecados. Remova a minha culpa. Remova a minha condenação. Eu creio no Salvador que morreu na cruz do Calvário, sendo punido pelos pecados dos ímpios, sofrendo as consequências dos pecados dos ímpios, sendo inocente. Eu creio nele. Eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Eu creio nele. E eu deposito nele somente a minha esperança de vida eterna. Por isso agora eu invoco o seu nome. Salva-me, Senhor, e me coloca entre as fileiras daqueles homens santos, lavados, herdeiros do céu, procedentes de todas as tribos, raças, línguas e nações. Coloca-me entre eles, Senhor, pela fé em Jesus. Ele ouvirá, lhe dará uma herança, junto com os salvos de todos os povos. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse maravilhoso texto de Gênesis 36. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar a sua graça presente nele. E que isso nos alimente, nos dê forças e nutrição ao longo desses dias em que precisamos tanto do seu amparo, do seu sustento. Ajuda-nos. Obrigado por essas maravilhosas verdades que brotam desse texto. Que elas possam nos consolar, nos exortar e nos animar. Abençoa os irmãos que estão aqui nesta noite. Abençoa cada pessoa que entrou aqui hoje, cada um que está em casa ouvindo e aqueles que ouvirão depois. Santo Deus, que a sua voz parta do seu trono com força, como uma espada flamejante, e derreta o gelo dos corações, e penetre no mais fundo da alma daqueles que ainda não te conhecem. E que nesta noite ainda haja salvação, haja o render-se aos pés de Jesus, haja transformação e perdão, hoje, ainda hoje. Em nome de Jesus pedimos, amém.